Bom dia, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nós iniciamos este culto de adoração a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, não apenas nesse culto, é o culto solene ao Senhor, a qual estamos aqui reunidos, mas em toda a nossa vida, em todas as nossas atividades, a cada momento, nos nossos particulares, no nosso dia a dia, que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que o nome dele seja exaltado, como diz o Salmo 67, Senhor, nos abençoa, para que todos os outros vejam a sua glória, o seu poder, o seu domínio, que possamos sempre estar cientes que devemos sempre estarmos prestando culto ao nosso grandioso Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos iniciar esse culto adorando, exaltando, glorificando o nome do nosso santo Deus. Ó grandioso Deus, santo, justo, poderoso, Deus eterno, Deus que era, que é e que há de vir. Ó Deus, tu que és todo soberano, onipotente, onipresente, onisciente. A tua glória, Senhor, está em todos os lugares. A tua glória, Senhor, é grandiosa. Algo que nosso pensamento tão pequeno não pode, ó Deus, poder medir a grandeza do teu poder. O que nós conhecemos do Senhor, o Senhor deixou revelado para nós em tua santa palavra. E é o que nós aprendemos em sua santa palavra, que a cada domingo aqui repetimos em tua presença, pois tudo, Senhor, pertence a ti. Assim nós nos expressamos. Não expressamos assim por nós mesmos, mas nos expressamos assim na tua presença, através de Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso grandioso Deus na carta do apóstolo João, primeira carta João, 1 João, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Nós vamos observar os versos 11 e também o verso 12. João 5, 11 e 12. Vamos então ler esse texto, esses dois versículos, vamos ler juntos? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Então a palavra de Deus ela é muito clara e sucinta aqui. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que nós possamos sempre agradecer a Deus se nós temos a consciência que nós temos o Filho de Deus e, por consequência, a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, abrindo os nossos hinários e louvando ao Senhor com o hino 104. Hino 104 dos nossos hinários, que tem o título Plena Paz e Alegria em Cristo. Plena Paz e Alegria em Cristo. Hino 104 dos nossos hinários. Louvemos ao Senhor com este cântico. Os irmãos que puderem ficar em pé, vamos assim fazê-lo, louvar ao Senhor. Mais do
eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, ele sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo me resgatou-me, Ele é meu Salvador. Com toda a glória a Ele, meu Mestre bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, ele sempre cantarei. Amém. Cantarei em meu coração esta linda melodia, assim como diz o apóstolo João: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus pode cantar esta linda melodia. Vamos orar, curvar nossas cabeças, vamos orar. Convido o nosso irmão presbítero Márcio que nos conduz a Deus nesse instante em oração. Oremos. Deus santo e bendito, nosso Pai amado, te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, com alegria em nossos corações, por estarmos diante de Ti, ó Deus, diante de Tua santidade e bondade, por termos sido alvo, ó Pai, de Tua misericórdia, de Tua graça. Te louvamos, ó Pai, te adoramos porque o Senhor nos fez novas criaturas, o Senhor nos permite a alegria e nos trouxe até aqui, ó Deus, para te louvarmos, para te servirmos, para aprendermos mais da Tua palavra. Ó Deus santo e bendito, nós oramos, rogando a Deus que o Senhor continue falando aos nossos corações, que em nossos corações e em nossos lábios tenhamos sempre, ó Deus, a linda melodia do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. Sim. Fica conosco, ó Pai, fala aos nossos corações através do Teu servo e cada vez mais nos transforma, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome santo e bendito de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos abrir a palavra de Deus agora na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. 2 versículos deste capítulo nós iremos ler. Romanos 6, o versículo 11 e o versículo 23. Romanos 6, o versículo 11 e o versículo 23. Assim nos fala a palavra de Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bendito seja o nosso grande Senhor, o nosso Redentor, que deu a nós a vida e vida abundante. Esse grande Deus que nos amou
como diz a palavra de Deus, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna é vida abundante, é vida de alegria e é vida de satisfação. Vamos louvar, vamos bendizer ao nosso grandioso Deus, que os cânticos que aqui iremos expressar na presença de Deus possa mostrar o quanto nós somos gratos, o quanto nós amamos ao nosso Deus, o quanto Ele também nos ama e temos alegria e satisfação em Sua presença. Convido os nossos irmãos para que estejam agora nos conduzindo a Deus com cânticos que exaltam o nome do nosso grandioso Deus. Convido os irmãos a colocar em pé e adorar conosco.
Sempre há de existir.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais este dia aqui na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te agradecer, Senhor, e te louvar, ó Pai, e te adorar através deste culto, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por teu sacrifício na cruz. Ó Deus, que não só nesse momento, nesse culto de ceia, ó Deus, mas que em todos os minutos da nossa vida possamos lembrar o sacrifício feito na cruz por nós, Pai. Sim. Que possamos nos render aos teus pés, ó Deus, e que possamos fazer a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai, que o Senhor seja realmente o nosso respirar, ó Deus. Sim. Que a nossa vida seja para a honra e para a glória do teu louvor, Senhor. Sim. Receba, ó Deus, a nossa adoração, não porque merecemos, ó Pai, mas porque estamos aqui mesmo imperfeitos, ó Pai, com os corações agradecidos, Senhor, e te louvando, ó Pai. Receba como aroma suave no teu santo trono de graça, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada irmão que está aqui. Continue abençoando e fortalecendo a nossa igreja cada vez mais nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 51. Hoje nós terminamos aqui a nossa jornada neste Salmo, observando os ensinamentos preciosos da palavra de Deus para nós. Salmo 51, os irmãos acompanharão a leitura do versículo 10 ao 15. Salmo 51, versículo 10 ao versículo 15. Assim nos fala a palavra de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos teus transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ó Senhor, nós exaltamos e glorificamos a Ti e rogamos, Santo Espírito, ilumina-nos, conduza-nos através da Tua palavra e coloque os Teus ensinamentos em nossos corações. Assim oramos, fortalecidos e firmados em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto que este salmo, ele não é apenas uma declaração clássica da doutrina bíblica e cristã do arrependimento. Esse salmo mostra-nos também os vários passos e estágios no processo do arrependimento
e nos lembra de uma maneira bem marcante algumas das principais características da verdadeira, genuína experiência cristã. Ouvimos aqui o clamor do coração humano que reconhece a sua pecaminosidade na presença de Deus. O clamor para as muitas coisas que são supridas tão maravilhosamente pelo Evangelho do Novo Testamento, por meio e através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero ressaltar aqui, irmãos, que eu não estou dizendo que todos devem experimentar estas coisas precisamente na mesma ordem, ou que deva existir um tipo de repetição mecânica daqueles elementos essenciais na experiência cristã. Mas há certas coisas que são invariavelmente presentes numa genuína experiência cristã. E nós temos observado isso até então. Nós vimos que o homem cristão é alguém que em algum momento ou outro ele foi despertado. Ele caiu em si mesmo, ele viu o caráter horrível das coisas que havia feito, ele tem consciência disso, e vimos que o próximo passo era que tal homem sempre chega a perceber a sua desesperada necessidade de perdão, volta-se para o verdadeiro Deus, contra quem ele tem pecado, e lança-se inteiramente à sua misericórdia. Aí então, consideremos a terceira coisa que acontece ao cristão. Nós vimos isso a semana passada, a qual ele vê a sua absoluta necessidade do novo nascimento, uma nova natureza. Então a gente tem presenciado esses passos aqui nesse texto. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que a doutrina da regeneração é para o verdadeiro cristão uma das doutrinas mais gloriosas de toda a Bíblia. Ele louva a Deus, ele enaltece ao Senhor pelo milagre da redenção, pelo milagre da salvação. Ele louva a Deus pela nova vida que ele recebeu em Cristo Jesus. E hoje vamos examinar as consequências que advêm de tudo que até aqui temos considerado. Quais são essas consequências? E nós vamos meditar sobre isso. Há certas consequências inevitáveis para aquelas coisas, ou seja, a conscientização do pecado como resultado de despertar, a necessidade do perdão e a oração pela nova natureza, pela nova vida. Há consequências disso. As pessoas, elas têm as suas próprias ideias sobre o que constitui um cristão. Mas o que importa não é o que eu e você pensamos. É o que a Bíblia ensina. Não é um padrão definitivo do que torna um homem cristão. Não há um padrão definitivo do que torna um homem cristão, exceto na Bíblia. É só nela que nós vamos ver isso. O que conhecemos de cristianismo fora da Bíblia? O que conhecemos de cristianismo fora da Bíblia? Que direito temos nós de afirmar, eu penso assim, dessa maneira, é dessa maneira que eu imagino que um homem se torna cristão? Que direito nós temos nós? É só na palavra, é só através da Bíblia, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e autoridade, a nossa regra de fé e prática. Nada conhecemos do que encontramos na Bíblia, e o que encontramos nela, na palavra de Deus, é que nós estamos passando por este mundo e nós temos que encontrar com Deus face a face. É isso que nós aprendemos aqui. Que há um único caminho pela qual nós podemos fazer isso sem medo, sem horror e destruição final. E isso é prestar pronta obediência ao que Deus nos fala através da sua própria palavra. Crer em seu Filho, o Senhor Jesus, e entregar toda a nossa vida a Ele. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, se reconhecemos nossos pecados, se percebemos nossa necessidade de perdão e cremos que temos, através de Cristo, da sua obra perfeita, se suplicamos e oramos por esse novo nascimento e recebemos, então estas coisas nos acontecerão todas. A coisa mais importante para um homem na vida
e neste mundo é saber com segurança que ele é cristão. Essa é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter nessa vida. É ter a certeza que ela é cristã. Ela está reconciliada com Deus. Esse é o ponto mais importante para nós. Quais as consequências do arrependimento, da fé no Senhor Jesus Cristo e do novo nascimento? Quais são as consequências? A primeira é a propriedade do júbilo e da alegria, ou a possessão, no sentido tomar posse disso. É a propriedade de júbilo e alegria. E como o salmista coloca isso aqui no nosso texto? Olha o versículo 8 aí. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Mas veja como Davi também coloca isso novamente, lá no versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. O salmista, ele tinha conhecimento disso. Ele tinha conhecimento dessa alegria, mas ele havia perdido essa alegria. E ele queria tê-la de volta. Ele queria ter essa alegria de volta. E a alegria que Davi fala aqui, meus irmãos, é uma alegria exclusiva, exatamente da mesma maneira que a Bíblia ensina para nós e fala dela em toda parte. É dessa alegria que Davi está dizendo aqui. Ele não está falando sobre uma alegria que se baseia em questões comuns, uma alegria e júbilo comuns. Davi está falando de algo, ele também não está falando de algo temperamental aqui. O que Davi está dizendo aqui, a alegria que ele fala aqui, ela é chamada alegria da sua salvação. Então não tem nada a ver com o nosso temperamento, não tem nada a ver com as coisas circunstanciais. Aqui ele está dizendo sobre a alegria da nossa salvação. É uma alegria especial. E essa alegria que ele está dizendo aqui independe de qualquer situação natural. É a alegria da salvação vinda de Deus que é oferecida e não uma alegria natural qualquer. Ele não está dizendo de uma alegria qualquer aqui. E o ensino bíblico e o ensino que a Bíblia nos dá é que todo o cristão deve possuir esta alegria. Todo cristão. Irmãos, estamos carentes da alegria da salvação provinda de Deus. E não podemos nos desculpar em base temperamental e dizer, mas eu por natureza eu não sou alegre. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Não é dessa alegria, independe do nosso temperamento. Não adianta a gente dizer, ninguém é igual a ninguém, não somos todos iguais. Não estamos discutindo aqui temperamentos, estamos discutindo sobre a alegria da salvação dada por Deus, que é oferecida a todos os cristãos verdadeiros e que, de acordo com a Bíblia, é para todos os cristãos. Se você abrir a sua palavra de Deus aí agora, a Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 8, você vai observar o apóstolo Pedro, ele está escrevendo aos cristãos e quer que eles se regozijem. E todos eles, indistintamente, se você ler aí o capítulo 1, versículo 8, e ele, o apóstolo Pedro, ele não diz assim, olha, eu quero que vocês, os mais espontâneos, o que tem o temperamento mais alegre, vocês mais jovens, vocês se regozijem em Deus, vocês se regozijem do Senhor. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, todos, regozijai-vos no Senhor. Todos nós, cada um, todo cristão, alegria da salvação. Irmãos, irmãs, conhecemos alguma coisa acerca desta alegria, dessa satisfação em Cristo Jesus? Conhecemos algo a respeito disso? Irmãos, e há certas coisas que tendem a se levantar entre as pessoas e a experiência dessa alegria e satisfação. Tem certas coisas que tendem a nos roubar esta alegria, a atrapalhar para que nós desfrutemos dessa alegria. Eu quero enumerar algumas dessas questões aqui. A primeira questão aqui é o pecado. É
essa era a essência do problema de Davi. Ele diz: restitui-me a alegria, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Por que Davi tinha perdido essa alegria? Por que ele perdeu essa alegria que agora ele está dizendo: Senhor, eu quero de volta essa alegria da salvação. Eu quero de volta algo que eu perdi. Restitui-me a alegria da salvação. Por que ele havia perdido? Porque ele era culpado de adultério, ele era culpado de assassinato e outras coisas que já foram mencionadas aqui. Infelizmente, todos nós sabemos algo disso por dolorosa experiência. Se pecamos, quebramos a comunhão e o contato com Deus. E isso sempre nos leva à miséria e à tristeza, sempre. Mas sempre há condições vinculadas aqui às bênçãos de Deus. E devemos amar a Deus. E Ele nos chama para amá-lo. Deus nos convida para que nós o amemos e o busquemos. E muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida cristã miserável porque não se submetem a Deus. E a coisa não funciona em direções opostas. Não funciona assim. Quando lemos a respeito do apóstolo Paulo, por exemplo, vemos que ele escreveu sobre essa maravilhosa alegria da salvação, sobre essa alegria que ele conhecia tão bem ele conhecia. E veja que Paulo, ele não era uma pessoa especial, uma pessoa que caiu do céu por descuido e era diferente de todo mundo, não. Ele mesmo se reconhecia, ele mesmo dizia: eu sou o principal dos pecadores, miserável homem que sou. Mas como Paulo conhecia essa alegria? Como é que ele conhecia? Irmãos, a essência do segredo é que ele evitava o pecado. Ele vivia a vida para a qual Deus em Cristo o chamara. Porque o pecado sempre rouba a nossa alegria. Vamos ter essa consciência. O pecado sempre ele vai roubar a nossa alegria. Sempre, sempre. Uma outra razão é a falta de compreensão quanto ao caminho da salvação. Há muitos que ainda estão confiando em si mesmos e em seus próprios esforços a respeito do caminho e os meios da salvação. Não percebem que o Evangelho é algo simples. É simples. Que temos que vir a Deus de mãos vazias, reconhecendo que não podemos fazer absolutamente nada, pois Ele é um dom dado por Deus. Muitos estão tentando tornar-se a si mesmos cristãos, e enquanto fizerem isso, jamais reconhecerão, jamais conhecerão a alegria da salvação. Todos nós temos pecado contra Deus. Nunca poderemos nos livrar-nos da nossa culpabilidade. Nunca poderemos remover a mancha. Meu pecado permanece e eu não posso apagá-lo. Eu falho no presente e falharei no futuro. Como então eu poderia encontrar-me com Deus e ser perdoado? A resposta é que eu posso recebê-lo como uma dádiva imediata. E que tudo isso tem sido realizado em Cristo. Que Cristo morreu pelo meu pecado, e devido a Deus ter tratado com o meu pecado ali na cruz, Ele me oferece esse dom, essa vida, gratuitamente. Gratuitamente. Aí está, irmãos, a essência desta questão. Aqui está. Não precisam esperar por alguma coisa. É um dom que tem que ser recebido, assim como você está e onde estiver nesse momento. Não importa. E tristemente, há muitas pessoas que não reconhecem isso, pois elas dizem assim: não, mas primeiro eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Quando eu me tornar uma pessoa melhor, aí então eu vou pensar em ser cristão. Fazendo assim, se nega a doutrina do perdão. Fazendo assim, nega a doutrina do perdão oferecida por Deus. A doutrina é que em simplicidade pura, tudo é dado por Deus, no momento, imediatamente, tudo. E uma outra razão que explica por que muitos não têm essa alegria da salvação, é o simples fato que elas gastam mais tempo olhando para si mesmas, em vez de olharem para o Senhor. Se nós gastarmos todo o nosso tempo olhando para nós mesmos,
nós permaneceremos na miséria e perderemos a alegria. A autoavaliação, como nós já vimos aqui, é coisa boa, mas a introspecção é ruim. Podemos examinar a nós mesmos à luz da Bíblia, e se fizermos isso, nós estaremos sendo conduzidos a Cristo, à luz da Bíblia. Mas com a introspecção, uma pessoa olha para si mesma e continua fazendo assim, e se recusa a ser feliz até que ela possa se ver livre das suas imperfeições que estão ali. E isso é trágico. O fato de gastarmos nossas vidas olhando para nós mesmos, em vez de olharmos para aquele que pode nos fazer livres. Veja que coisa maravilhosa que é essa alegria. Ela é totalmente possível para a criatura como nós. Essa alegria que Davi está pedindo, Senhor, me restitui essa alegria. Ela é possível, totalmente ela é possível para criaturas como nós. Restitui-me a alegria da tua salvação, disse o adúltero e o assassino Davi, o mentiroso, o homem que é responsável por tantos problemas. Ele está clamando agora diante de Deus, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Como pode um homem como esse ainda ser feliz? Como poderia Davi ainda ser feliz? É possível. Graças a Deus que é possível. Graças a Deus que é possível. Deus pode dar essa alegria a um homem que tem descido até o fundo e pode elevá-lo às alturas da alegria e da satisfação. Davi tinha descido até o fundo do poço. E ele roga, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque Deus pode tirar a pessoa que desceu lá no fundo, e levá-la às alturas de alegria, de satisfação, e faz desta forma. Ele pode tornar o pior pecador alegre e feliz pelo fato de dar-lhe uma certeza de perdão, de absolvição. Davi agora ele tem a certeza em seu coração, Senhor, o Senhor me perdoou. Estou livre, Senhor. É isso que nós temos que entender, irmãos, a cada momento, a cada dia que nós olhamos para a cruz. Senhor, estou perdoado, apesar de mim. Senhor, que satisfação é poder servi-lo. O único que pode dar perdão é Deus. E graças a Deus, Ele o faz. Ele perdoa. E Deus não apenas perdoa, Ele pode me fazer ciente de que tem me perdoado. Ele pode me fazer ciente disso, ter isso na minha consciência, no meu ser, saber, ter essa certeza. Saber isso, irmãos, é perder aquela sensação miserável de culpa e frustração. Ele pode me fazer regozijar em sua grande salvação. Aqui há uma oferta de uma nova natureza, um novo início, um novo começo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus faz sentir que libertação é realmente possível. Que nós possamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, a todas as horas eu preciso do Senhor. Que possamos falar isso. Fiques Tu bem junto a mim, Senhor. Fique bem perto de mim, Senhor. Por que nós temos que falar isso? Porque tentações perdem o seu poder quando o Senhor está perto de nós. As tentações perdem o poder quando o Senhor está perto de nós. E assim, irmãos, eu começo a sentir que Ele está comigo. E Ele é mais poderoso que o maligno. Ele venceu o diabo e pode capacitar a nós a fazer o mesmo. Que possamos orar ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Fique sempre perto de mim, Senhor. Porque perto de mim as tentações não são assim tão fortes, Senhor. O Senhor é vencedor, o Senhor venceu. E se o Senhor venceu o maligno, o Senhor também pode e me ajuda e me fortalece para fazer o mesmo. Assim é que acontece. Nós conhecemos a alegria da salvação vinda de Deus. Conhecemos algo dessa alegria,
Nós sabemos o que é regozijar no Senhor, ser contentes em Cristo Jesus. Será que nós sabemos isso? Irmãos e irmãs, se a primeira consequência é a propriedade do júbilo e da alegria, essa possessão de alegria e de júbilo, a segunda característica é sempre esta: uma profunda desconfiança de si e de uma dependência do poder de Deus. Essa é a outra consequência que nos dá. Uma profunda desconfiança de nós mesmos e uma dependência do poder de Deus. Quando nós olhamos aqui, Davi dizendo: cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi, ele era consciente da sua própria natureza. Ele foi um homem que havia experimentado a bênção de Deus e tinha conhecimento da alegria do Senhor. E mesmo assim, tinha caído nesses terríveis pecados. Então ele clamou por essa renovação dentro dele e por esse espírito inabalável. O cristão é um homem que reconhece a sua própria fragilidade e ele teme isso. Ele teme isso. Então ele ora por um espírito estável, um espírito inabalável. Ele quer ser um homem invulnerável. Restitui-me a alegria da tua salvação, como diz o texto aqui, sustenta-me. Sustenta-me. Eu não posso sustentar a mim mesmo, Senhor. Davi diz isso. Eu sou fraco e o mundo é sombrio. Eu estou cercado, Senhor, de tentações. Eu estou cercado de sugestões de pecado, Senhor. Tenho medo de cair, Senhor. Então, sustenta-me, Senhor. Sustenta-me. Esse é um cristão. Uma pessoa que reconhece que se Deus não sustentar, ela certamente cairá. E ainda olhamos aqui para o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, Davi está pedindo a Deus um espírito voluntário, para que ele esteja sempre disposto a fazer o que o Senhor pede a ele. É isso que significa. Davi está pedindo isso a Deus: Senhor, que eu sempre esteja disposto a fazer o que o Senhor pede a mim. E o que o Senhor pede a nós, irmãos? Segui-lo através da sua palavra, observar os seus mandamentos. Davi quer estar disposto para andar no caminho dos mandamentos de Deus. Por isso ele roga: restitui-me essa alegria, Senhor. Eu quero essa alegria de volta em meu coração. E isso só é possível de uma maneira que Davi já havia expressado aqui nessas palavras. Olha aí o versículo 11 do nosso texto. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Deus coloca o seu Espírito em nós, e o Espírito de Deus pode nos dar essa disposição. O Espírito Santo pode nos dar essa prontidão para andarmos no caminho dos mandamentos de Deus. A confiança do cristão nunca está nele mesmo. Ela está no poder do Espírito Santo que Deus em Cristo e através de Cristo dá a ele. A primeira consequência é a propriedade de júbilo e alegria. A segunda é sempre esta: uma profunda desconfiança de si mesmo e uma dependência do poder de Deus. E a última é que ele agora deseja viver para a glória de Deus e está desejoso de que todos os outros façam o mesmo. Essa é uma outra consequência inevitável. Olha aqui os versículos 13 a 15. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação, pois sustenta-me com teu espírito. Então, veja aí que está aí o versículo 13. Então, inevitavelmente, Senhor, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Esse então aqui
é inevitável em todo verdadeiro cristão. Um cristão é alguém que reconhece a verdade sobre si mesmo e que já recebeu tanto de Deus, mas tanto de Deus, que ele quer que todos também possam desfrutar de bênçãos semelhantes. Ele tem esse desejo. Senhor, eu quero que outros também possam desfrutar dessa bênção, da graça, do amor. Senhor, eu quero que outros possam, Senhor, também ter a mesma verdade que está no meu coração, que é a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, nós conhecemos algo dessa alegria, conhecemos algo dessa suprema confiança no poder do Espírito Santo. Sentimos que temos alguma coisa que gostaríamos que outros também tivessem. Eis aqui são alguns dos testes mais simples. Se temos essa bênção, que Deus continue nos abençoando. Mas se sentirmos que essas simples questões, elas têm nos condenado, se sentirmos que realmente não somos cristãos, vamos ao Senhor. Vamos correr aos braços de Deus, vamos confessar isso a Ele, digamos a Ele que queremos ser cristãos, peçamos a Ele que, pelo seu Espírito Santo, Ele nos ilumine, confessemos o nosso pecado, reconheçamos a nossa transgressão e peçamos a Ele por esse perdão em Cristo Jesus. E então agradecemos a Ele e vamos a outros que estão em trevas. Que o Espírito Santo nos capacite a entendermos essa palavra e possamos realmente estar dispostos agora e sempre olhando para a cruz. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Todas as vezes que nós fazemos isso, diz a Bíblia, vocês estão assim, lembrando da minha morte, do meu sacrifício. Estamos proclamando, estamos falando a respeito da obra perfeita e completa de Cristo Jesus na cruz, que nos oferece perdão e vida plena. Em Jesus Cristo nós temos a alegria da salvação. Possamos sempre estar, então, dispostos a rogar ao Senhor que nos ajude em nossa jornada como cristãos, a avaliarmos o nosso relacionamento com Deus. E a consequência desse relacionamento com Deus, os passos que aqui tratamos até então, as consequências são essas, meus irmãos. E que bênção saber que nós temos vida e vida em abundância no nosso Senhor. Amém? Santo Deus, nós exaltamos e glorificamos o teu santo e excelso nome. E agora, Senhor, nós rogamos e consagramos neste momento, especialmente para este fim, esses elementos que estão sobre a mesa, pão e o cálice. Senhor, sonda os nossos corações, e que possamos, ó Deus, como alvos da tua graça, nós que já professamos a fé em Cristo Jesus, participar deste momento, comendo do pão e bebendo do cálice. Perdoa-nos, ó Senhor. Assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, como fizemos assim, aqui está um novo modelo de cálice, exatamente porque nós estamos seguindo os protocolos, não é? E eles estão higienizados, e você vai desrosquear a primeira tampinha e você vai pegar o pão. E logo após há uma outra tampa que você vai desrosquear para assim tomar o cálice. Disse o Senhor Jesus Cristo: este é o meu corpo partido em favor de vós. Todas as vezes que comerdes dele, fazei isso em memória de mim. Este é o meu sangue vertido em favor de vós. Todas as vezes que beberdes dele, fazei isso em memória de mim. Eu convido então a você
que já professou a sua fé em Cristo Jesus, a você é nosso convidado a comer do pão e a beber do cálice, tendo a consciência do perdão. Se você tem essa consciência, se você tem essa certeza que você é perdoado por Deus, então é como a Bíblia diz, você é feliz. Independe do temperamento que você tem, independe das circunstâncias, você é feliz. Então se regozije no Senhor. Seja alegre em Deus. Em Deus. A alegria da salvação é algo que só tem aqueles que têm a vida e vida em abundância. Convido o nosso irmão, o presbítero Marcos, que assim distribua os elementos aos irmãos que irão participar. Aqueles que irão participar, levante a sua mão e assim você pode participar. No momento que você então já pegar do cálice, você já pode abri-lo aqui e comer do pão e beber do cálice. Como disse o Senhor, este é o meu corpo partido em favor de vós. Comei dele, e assim vocês farão sempre assim, para a honra e para a glória do meu nome. Disse o Senhor Jesus, este é o meu corpo partido em favor de vós. Todas as vezes que comerdes dele, fazer isso em memória de mim, assim também como o cálice. Este é o meu sangue vertido em favor de vós. Beber deles. Convido o nosso irmão, o presbítero João, que nos conduz a Deus em oração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esses momentos que passamos na tua casa. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Pai amado, quando nós olhamos para a cruz e vemos o amor de Deus por nós, porque Cristo morreu, ó Pai, sendo nós ainda pecadores. Mas, ó Pai, nós olhamos para a cruz e vemos que nós também, ó Pai, devemos morrer, ó Pai, para Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a cruz e não vemos Cristo Jesus pendurado no madeiro, ó Pai, nós nos voltamos para o túmulo, ó Pai, um local também, ó Pai, que é cheio de imundícia, mas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, nosso Senhor e Salvador Jesus não ficou ali e ressuscitou ao terceiro dia. E nós, ó Pai, também ressuscitaremos no último dia para Cristo Jesus. Amém. E nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque nós não éramos merecedores e não somos merecedores, mas o teu amor foi maior do que o nosso pecado. Por isso nós te louvamos e bendizemos nesta manhã, ó Pai, que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, louvemos ao Senhor mais um hino, ao nosso grandioso Deus,
o hino 144, Segurança e Alegria. Logo após cantarmos este hino, vamos então assim terminar o nosso culto com a bênção apostólica e o amém tríplice por toda a igreja. Hino 144 dos nossos hinários, Segurança e Alegria. Aos que puderem ficar em pé, convido aos irmãos então, hino 144. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, amém, amém. Sentar. Agradecemos ao Senhor por mais este dia que Ele nos concede e por mais um culto que Ele permitiu a nós. Que estejamos sempre em oração, sempre uns pelos outros e roguemos ao Senhor a sua graça, o seu amor e que a gente também, em todo momento,
Se nós, porventura, sentirmos a nossa alegria da salvação querendo ser tirada de nós, corramos a Cristo, corramos ao Senhor, e que como cristãos possamos sempre ter a alegria da salvação em nossos corações. Essa alegria independe das circunstâncias que nós estamos passando, independe do nosso temperamento, seja ele qual for, pois essa alegria, como diz uma canção, está no coração de quem conhece a Jesus. Que nós possamos realmente ter uma semana fortalecida e abençoada na presença de Deus. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado, irmãos. Amém.